Isso aí pode acontecer de fato. Gente, eu tô assim, é uma coisa que nós temos que nos preocupar, porque envolve o maior órgão de futebol do mundo, que organiza tudo. É a FIFA. O que está acontecendo? O Flamengo pode não jogar o Mundial de 2025. É isso aí que vocês estão ouvindo. E não só o Flamengo. O Fluminense e o Palmeiras podem não participarem do Mundial de 2025 por uma atitude que aconteceu aí na relação com o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF. Nós vamos falar sobre isso aí, esclarecer o que está acontecendo. Outra situação aí que deu uma bola fora, a gente até entende a preocupação, mas, porra, o Zicão, o maior ídolo da torcida do Flamengo, e sempre será. Claro que cada um tem a sua opinião. Mas o Zicão, por que aquela questão de contra o estádio? Vocês já viram isso aí, mas nós vamos dar uma maior esclarecida sobre essa questão do Zico ser contra, né, entre aspas, o estádio do Flamengo. Mas nós vamos chegar lá. E o Memphis Depay, hein? Pode rescindir o contrato com o Corinthians. É isso que vocês estão ouvindo. Os caras cantaram de bola, vieram, né? Conseguimos o que vocês não conseguiram. E agora o cara pode estar saindo do Corinthians. Cara, eu fico abismado, né? As pessoas falam o que quer. Tudo bem, pode falar o que quiser. Mas depois tem que aguentar, meus amigos. E o Gabigol mudou de ideia. Mas esse papo todo nós vamos bater depois da nossa vinheta aqui. Aí, 5 segundos. Fica com a gente aí, não sai daí não. Flamengo! Saudações rubro-negras, salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra, que bom estar batendo esse papo aqui com vocês. Às vezes o vídeo está um pouquinho mais longo, sim, mas por quê? A gente traz detalhes, a gente comenta, né? E por isso que às vezes o vídeo fica um pouco mais lento, mas eu gostaria de pedir a vocês, amigos e amigas rubro-negros, que não pulasse o vídeo para você não perder detalhes. Então é importante, às vezes o vídeo fica um pouquinho, 5 minutos maior, mas são detalhes que a gente vem trazendo, que é de preciosidade para a gente entender as situações que estão acontecendo dentro do futebol do Flamengo. Tá, galera? Então dá esse valor aí, tá legal, galera? Bom, meus amigos, antes da gente entrar nessas notícias, né, o Flamengo hoje volta ao treino, né? Ou seja, a data FIFA, o troço chato essa seleção brasileira, cara, que não vale mais nada. Vamos ser sinceros, não vale mais. Eu já não torço pro Brasil, ó, há muito tempo. Não torço para a seleção da CBF há muito tempo, vocês sabem disso. E com essas coisas todas a gente fica sem ver futebol, o futebol que a gente interessa, o futebol do clube, o futebol do Mengão. Temos que aguentar essas datas FIFA, essas datas da CBF. É situação complicada, né, meus amigos? Bom, mas vamos lá. O que acontece? O Flamengo volta a treinar hoje, já de olho no jogo da semana que vem ainda, na próxima, sem ser essa quinta que vem amanhã, na outra ainda, contra o Fluminense pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E também já pensando no jogo contra o Corinthians. E é aí que eu quero entrar. Sexta-feira, depois de amanhã, né, o Tribunal Superior, né, Jurídico do Esporte vai julgar ainda a data, ou seja, ainda há o risco de Flamengo e Corinthians jogarem dia 17 em vez do dia 20, como o Flamengo propôs e assim como o Atlético Mineiro propôs, né? A coisa vai ser julgada sexta-feira, dia 11. O Corinthians e o Vasco ainda têm a esperança das datas permanecerem aquelas datas antigas, ou seja, 16 lá o Atlético Mineiro com o Vasco e dia 17 o Flamengo e o Corinthians no jogo da volta na Neoquímica. Então a gente vai ter que prestar atenção. Eles são medrosos, galera. Eles estão com medo, porque sabe que o Flamengo agora, além de ter um ótimo elenco, ter um bom elenco, o elenco reviveu com a chegada de Felipe Luiz. A verdade é essa. A verdade é essa. E agora eles estão com paura, medo, como eu falei. Então eles querem tentar resolver isso e o Tribunal Superior Jurídico de Desporto vai decidir, vai acatar ou o pedido do Vasco e Corinthians ou vai, né, aceitar o pedido de Flamengo e Atlético Mineiro que emprestaram os jogadores para a seleção brasileira. Mas isso vai acontecer sexta-feira e eu espero,
né, que o STJD tenha um bom senso, pô, de saber que o futebol se faz com o futebol bonito, com os jogadores em campo, e não por medo, e não por paura, como está Vasquinho e como está o Corinthians, né? Dois times caídos, sofridos, falidos, mas que acham que querem ganhar mole da gente, né? Querem pegar moleza. Então vamos aguardar esse julgamento. Meus amigos, o Zico deu uma declaração, né? Vocês já sabem, mas nós vamos bater esse papo aqui para vocês entenderem melhor. Que de repente o estádio do Flamengo, né, seria uma boa para os rubro-negros, mas não para o estado do Rio de Janeiro, né? Essa declaração ficou assim. O Zico, que já vem tomando paulada aí, né, de ontem com a declaração do apoio ao Gabigol, que o Gabigol tem que ter as suas sua chance, ele acha que o Gabigol vai dar a volta por cima, ainda mais com o Felipe Luiz. A galera ali veio sentando o pau e xingando o Zico. Gente, eu acho o seguinte, você pode até não concordar com o Galo, o maior ídolo do Flamengo. Nem todo mundo é certo no que fala. A gente tem que julgar mesmo. Como eu não achei certo essa declaração que ele deu do estádio do Flamengo. Eu não achei certo. Mas na questão ali do Gabigol, o cara é o jogador, viveu a vida toda dele no Flamengo, lógico, foi jogar no Udinese um tempo, depois voltou pro Flamengo. Mas a questão, galera, é que cada um tem a sua opinião. E a galera caiu de pau em cima do Zico. Eu sou contra isso. O cara é maior ídolo, sempre respeitou o Flamengo, adora a torcida do Flamengo, e vai ser a história do Flamengo ao Zico. Agora, a questão ali do estádio, realmente, eu não concordei com a colocação que ele pôs. Ele falou que vai ser bom para o rubro-negro, vai ser bom para a torcida do Flamengo, mas para o estado do Rio de Janeiro, que já tem o Maracanã e tem o São Januário, que é ali perto, não seria bom. Bom, quanto ao Maracanã, agradeço muito a vida toda ao Maracanã. Eu que vivia dentro do Maracanã, dormia dentro do Maracanã, na minha época ali, até depois trabalhando como jornalismo ali, vivia dentro do Maracanã, torcedor fanático. A gente agradece ao maior estádio do mundo, né? Onde o Flamengo conquistou seus maiores títulos lá dentro, foi no Maracanã, né? Mas, lógico que a gente prefere a nossa casa. Em São Januário, eu tô pouco me lixando com São Januário. Tô pouco, vamos ser sinceros, cagando e andando para São Januário. A verdade é essa. Aí o Zico deu a seguinte declaração, ó, torço para que isso aconteça, que é bom para a torcida do Flamengo. É ruim para o Rio de Janeiro, né? Pelo Maracanã, pelo estádio do Vasco que está ali ao lado. Quero dizer, vamos ter 3 grandes estádios na Zona Norte. Não sei se isso é bom para o estádio, para o estado. Temos que ter planos para isso, possa ser rentável no futuro. Finalizou Zico. Gente, a questão rentável, Zico, tu sabe que a torcida do Flamengo é 60% aí no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, 60% indiscutivelmente, né? 60%. Eduardo Paes foi eleito graças à ajuda dos grandes flamenguistas. Bom, então a questão de rentável, o Flamengo aonde jogar traz grana. E hoje em dia o Maracanã está trazendo muito prejuízo, tá dizendo? Muito prejuízo, a verdade é essa. Então, quanto a isso não é problema. Agora, o problema do Zico é quanto aos candidatos à presidência do Flamengo, que ele fala aqui, ó, estou com os 2 pés atrás nisso. Não é só com um, estou com os 2. Ano de eleição, tem muita gente que fala muita coisa, vamos deixar concretizar alguma coisa. Alguém verdadeiro em que a gente possa acreditar. As pessoas que estão envolvidas não têm minha credibilidade, declarou antes de concluir. Concordo com o Zico. É a opinião dele, é uma opinião política, é uma opinião que ele conhece, viveu dentro do Flamengo, sabe do que está acontecendo, então até concordo em que ele não confie em ninguém. E eu também, vou ser sincero, espero realmente que não seja só proposta, né, política de ganhar eleições e não cumprir o papel ali do Estado do Flamengo e a gente ficar com o terreno morto. A minha preocupação também é essa. Agora, questão que tem o Maracanã, tem São Januário, eu acho assim que a declaração do Zico não foi legal. E a questão de rentável é que o Flamengo leva muita grana ao estádio e não tem para onde correr, Zicão. Nesse ponto aí, eu discordo de você, amo você, você é o maior ídolo do Flamengo, vou sempre
estar do teu lado. Mas essa aí, acho que não... E eu gostaria até de ouvir a sua opinião aqui. Mas o Zico merece respeito. Nada de xingamento, galera. Vê o que o cara já fez pelo Flamengo. É o ídolo maior do Flamengo. Então vamos respeitar também, pegar leve aí nessas situações, que isso é muito chato, né? Meus amigos, minhas amigas. O Gabigol, né? A questão... o Gabigol, gente, virou história. Voltou a ser história no Flamengo. Muita gente reclama e parará pão duro. Muitas pesquisas estão divididas se Gabigol fica ou não no Flamengo. Eu gostaria até de ouvir a sua. Coloca aí. Você renovaria com o Gabigol? Renovaria? Ou não renovaria? Coloca aí. Mas agora o Gabigol mudou de ideia. O Gabigol mudou de ideia. Antes, quando o Tite estava presente no Flamengo, ele estava desanimado. Já vinha ruim. O Gabigol vem ruim. Não vamos esconder aqui, tampar o sol com a peneira, não. Ele vem ruim, mas ele deu uma melhora no âmbito de ego dele com a chegada do Felipe Luiz. E com isso, os gols podem voltar a acontecer. A gente está esperando que isso aconteça. E a questão é que o Flamengo já fala do namoro, parará pão duro. Então, o Gabigol, ele já aceita ceder. Ceder em quê? Ele queria 5 anos de contrato. 5 anos, que eu também acho um absurdo, e pode jogar uma bomba para a próxima presidência que vem aí. Mas ele já aceita ceder, ou seja, 2 anos, até 1 ano e meio ele já aceita ceder. Eu acho que o Gabriel, se ele quer ficar no Flamengo, o Flamengo pretende renovar com ele, né, como diz Marcos Braz, pretende renovar com ele esse namoro que não acabou, que o Marcos Braz falou. Eu acho que o Gabriel Barbosa, ele poderia aceitar, via como ele ia se comportar, e um pouco, quando estivesse terminando aí 1 ano, 1 ano e meio, já viria uma nova renovação de acordo com o que ele vem jogando. Bom, mas aí ele já aceita ceder. Isso já é um ótimo resultado. Isso já é um excelente trabalho entre Gabriel e Flamengo. Agora, quanto à questão financeira, o Gabriel já falou que não é o problema. O Flamengo, inclusive, ainda está na mesa o que o Flamengo propôs. Né? 50% em cima do que ele ganha, que é dinheiro pra caramba, cara. Gabriel Barbosa, se isso fechar, ele vai ter o 2º maior salário do Brasil, tirando o Memphis Depay. Memphis Depay, eu vou falar sobre isso. Ele pode ter o 2º maior salário, ali, o Flamengo pode pagar ele aí 2 milhões, que eu acho muita grana. Mas quanto ao dinheiro, ele falou que não é problema. O problema é a questão do contrato, mas ele disse que vai ceder. Então, essa renovação pode acontecer? Pode, ainda mais com a força de Felipe Luiz. Mas também eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que vocês acham? Vocês acham que vale a credibilidade? Vale acreditar no Gabriel? A gente tem que pagar para ver, se a gente quiser ver. Não esqueçamos também que ele fez muita coisa pelo Flamengo, e o Flamengo também fez muita coisa por ele. Realmente, de fato, ali é uma relação que ambos fizeram coisas um pelo outro. Não podemos escapar disso aí. E por falar em salário alto, que gafe, hein? O Memphis Depay, na qual o Corinthians veio, pagou geral. Aí nós conseguimos o Memphis Depay. Vocês que estavam interessados no jogador tomaram ferro e nós fomos lá e pegamos ele com um contrato de 3 anos, 309 milhões em 3 anos, né? E aí, agora, pasmem, Memphis Depay pode rescindir o contrato com o Corinthians. É verdade. E por quê? A Esportes da Sorte, né, que é a casa de aposta, né, está proibida de movimentações de serviço no Brasil, porque foi investigada por ações criminosas, diz a reportagem do Lance. É um jornal de futebol sério, o Lance. Entendeu? Eles trouxeram essa reportagem, depois vários outros veículos trouxeram também sobre esse assunto. O que acontece? Que a falta de grana, se o master deles forem afastados, eles não têm como, pagar o salário de Memphis Depay, e aí pode rescindir. Segundo o Corinthians, a gente duvida de tudo, segundo o Corinthians, né, eles têm uma multa aí, se caso acontecer isso, de 100 milhões de reais. Não sei se isso é verdade, a reportagem que falou isso, é uma questão de 100 milhões de reais. E também, segundo o Corinthians, diz que há já alguns empresários, né,
querendo patrocinar o Flamengo e tomar a vaga do Esportes da Sorte, né? Inclusive com o interesse de pagar o salário de Memphis Depay. Eu duvido. Na atual conjuntura que o Corinthians se apresenta, não paga ninguém, deve todo mundo, deve até o estádio. Uma situação complicada. Segundo o Corinthians, disse que já pagou a folha de outubro, inclusive o salário do Depay. E agora não sabe como vai ser daqui para frente. Então, meus amigos, os caras falam pra caramba, gritam pra caramba, solta gogó sem ter gogó, e agora estão nessa arapuca aí. Mas isso a gente já desconfia, a gente avisou, a gente falou aqui. Um clube que não está com condições financeiras nem de pagar a folha salarial deles, já pegaram o jogador, depois tomaram o jogador de volta, né, dos outros times que o Corinthians não pagou, numa situação terrível, periclitante, e agora os caras tiram onda. E aí, Neto? Agora eu quero que você fale alguma coisa, Neto. Você que tem mania de defender o Corinthians com dente, né? E agora eu quero ver o que você pode falar aí. O Corinthians, vamos ser sinceros, tá falidão, galera. Tá numa situação tenebrosa. Tenebrosa, a verdade é essa. Galera, um assunto sério. Flamengo, Fluminense e Palmeiras podem estar fora do campeonato. Do campeonato mundial da FIFA. E por que isso, galera? Eu vou ler aqui para vocês entenderem e depois a gente vai dar uma palavrinha rapidinho sobre isso aí. Ó. De acordo com a informação do jornalista, o presidente Gianni Infantini ameaça excluir os times brasileiros do Super Mundial de 2025 e ainda pode tirar o Brasil como país sede em 2027 do futebol feminino. Quanto à seleção brasileira, eles não vão mexer porque a situação já está em andamento. Então diz que a seleção brasileira masculina não corre perigo. Então a FIFA já ameaçou e pode cumprir a ameaça retirando os clubes brasileiros do próximo Mundial, disse Leonardo Baran. Tudo isso se deve por uma polêmica envolvendo Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, em dezembro de 23. Né? Edinaldo foi afastado da CBF do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Retornou ao cargo depois de uma liminar de ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Entenda a posição. A FIFA, em seu estatuto, não tolera qualquer interferência do governo em suas confederações. Alguns países já foram punidos, mas nenhum do tamanho da expressão como o futebol brasileiro. Mas a ameaça, de fato, existe. Gente, se isso acontecer, é um absurdo. É um absurdo. Tá? Até onde a gente pode ter credibilidade que os times que fizeram por onde e ganharam essa premiação de participar de um Mundial de clube, que vai ser o primeiro, o maior, como uma Copa do Mundo, que vai do dia 15 de junho a 13 de julho, quase não, um mês, vamos colocar assim, né, com 32 clubes, né, 8 grupos, com 4 clubes, é uma Copa do Mundo de clubes. Seria um absurdo a FIFA tomar uma atitude dessa. Tem que tomar uma atitude diferentemente disso, mas não querer prejudicar. Eu não vou falar nem de Fluminense e Palmeiras, eles é que resolvam a situação deles, mas do Flamengo. E o presidente Landim recebeu essa notificação. Recebeu essa notificação da FIFA. Que o Flamengo, pode estar afastado do Mundial de Clube do ano que vem. Assim como o Palmeiras e o Fluminense receberam deles. Mas é inadmissível isso, cara. Torcer para que isso se resolva, porque a FIFA, como o maior órgão do futebol mundial, né, é o principal órgão mundial do futebol. Gente, se eles quiserem tomar essa decisão, tá tomado e acabou. Sabe por quê? Porque até para a FIFA, se os clubes brasileiros não participarem, porque a intenção deles maiores é o futebol europeu, a gente sabe disso. Que eles dizem que a atração maior são os jogadores, são os clubes europeus. Então esse clube, esse Mundial de Clubes, a FIFA se interessa mais pelo futebol europeu, que tem grandes times, grandes nomes no patamar do futebol. Então se eles punirem os times brasileiros, principalmente o Flamengo, o Mundial vai acontecer da mesma forma. E
com os principais clubes. Assim, né, eu tenho certeza que a FIFA julga. Infelizmente, é uma notícia péssima. Vamos aguardar e esperamos que isso não aconteça. Senão, é o fim da picada, aí já era. É o fim de tudo. Meus amigos, vou ficando por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais notícias do nosso Flamengo. Ajuda o nosso trabalho aí. Dessa moral, eu te peço com muito carinho, de rubro-negro para rubro-negro. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.